Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre verão e infecção urinária. Como prevenir? O dia todo com bermudas, sungas e biquínis molhados pode facilitar o aparecimento da infecção. É que a umidade potencializa a proliferação dos micro-organismos que causam a doença e afeta mais as mulheres. Além disso, nos dias mais quentes, outra coisa que pode ocasionar as infecções do trato urinário é a desidratação. Por isso, a gente hoje conversa com o médico urologista e professor universitário Dimas Antunes. Boa tarde, doutor Dimas. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente, acompanhando a gente. E boa tarde também a Regininha, que já está aí com a gente. Já está com a gente. Eu quero finalizar não, né, doutor? Dar o crédito devido. Dizer que o senhor é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Atua em clínica particular e no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Também conosco, dividindo a tela com o doutor Dimas, a urologista Regina Passes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Natália. Você me ouve bem? Sim, escuto você bem. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a Dimas. Vamos ter uma conversa bem interessante aqui hoje. Esperamos que sim, especialmente para tirar as dúvidas. E lá daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a doutora Regina é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é mestre em Ciências da Saúde. É preceptora da Unidade de Disfunções do Assoalho Pélvico do IMIP. Tem especialidade em Urologia Feminina e Disfunções acho que falei certo, pela Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. Olha, o ouvinte que está nos acompanhando pelo rádio, pessoal, seja no 90.3, no aplicativo, no site da Rádio Jornal ou está nos vendo, já viu que eu estou com um time aqui gabaritado para falar sobre esse assunto. E eu quero começar perguntando para vocês, e aí pode ser já para a doutora Regina. Doutora, o que é infecção urinária? Porque daqui a pouco alguém pode estar nos ouvindo pensando, será que eu tenho infecção urinária? Será que isso que eu estou sentindo é infecção urinária? Eu gostaria que a senhora definisse para a gente o que é infecção urinária. Bom, infecção urinária é a presença de bactérias contaminando o trato urinário, seja o trato urinário superior ou o trato urinário inferior. O que é mais comum e que está realmente associado a esse aumento da frequência no verão é o que a gente chama de cistite, que é a infecção urinária baixa. Isso é a que você se referiu em relação às mulheres, que realmente a frequência é bem maior, e ela se caracteriza pelos sintomas. Os sintomas mais típicos são o ardor ao urinar, certo? A pessoa, quando urina, arde, a urina sai ardendo. Pode haver também um aumento da frequência urinária, um certo descontrole na urina, a pessoa não consegue segurar o xixi. Algumas vezes pode ter um pouco de dor embaixo do ventre, aquela dor no pé da barriga. Assim, esses são sintomas, os sintomas mais comuns da infecção urinária. Às vezes, ela pode se manifestar de outras formas em alguns pacientes, mas mais comumente se manifesta dessa forma. Pode ter também, às vezes, sangue na urina, também é uma coisa comum de acontecer infecção urinária. Quando tem sangue, doutora Regina, é porque já está no estágio um pouco mais avançado? A maioria dos pacientes, quando chegam no consultório, eles têm essa impressão, doutora, chegou a sangrar, mas não necessariamente o aparecimento de sangue na urina é um sinal de uma doença mais grave. Às vezes, infecções urinárias simples podem ter essa presença de sangue na urina e, às vezes, infecções muito mais graves não cursam com a presença de sangue na urina. Tá certo. Não é um sinal de gravidade. Entendi. Doutor Dimas, eu quero lhe chamar também para a conversa e lhe perguntar o seguinte, nós falamos na introdução sobre a questão envolvendo o verão, o calor, a hidratação. Agora, esse esquema piscina-praia pode ter alguma interferência também na infecção urinária? Sim, é óbvio que, principalmente para a população feminina, né, você pode ter uso de roupas de baixo ou roupas até íntimas, de lycra, sem ser de algodão, etc., associada à umidade, pode alterar a flora linfaginal e esse descontrole poder causar uma infecção urinária
de uma forma secundária. E aí a gente já começa a poder deixar algumas dicas aí para a população de uma maneira geral, principalmente nesse período do verão, que além de um aumento da ingesta hídrica, né, a gente diz que assim, a principal forma de evitar infecção urinária é um alto fluxo de urina. Então, aquele paciente que está sempre bebendo água e esvaziando a bexiga com mais frequência, esse é um dos grandes mecanismos para evitar infecção urinária, né? Não existe infecção urinária se você tiver bactéria e essa bactéria não estiver causando dano, não tiver causar adesão ao urotélio, que é o tecido de revestimento do aparelho urinário. Então, se esse fluxo está sempre sendo a paciente bebendo água e esvaziando a bexiga, esse é um grande mecanismo para evitar a infecção urinária. E essa é uma resposta porque, uma das causas, né? Porque é mais comum no verão, porque a gente que vem habituado a tomar um volume X de água, no verão deveria beber mais água, porque existem as perdas insensíveis, né? Transpira, suor, etc., e acaba concentrando demais a urina, né? E ao concentrar demais essa urina, aumenta a chance de que as bactérias elas fiquem aderidas ao urotélio, causando os sintomas de infecção urinária. Então, essa talvez seja uma das principais dicas do dia de hoje, para a gente explicar para os nossos ouvintes, é beber bastante água e esvaziar a bexiga com bastante frequência. Olha que curioso, não sabia disso, viu, doutores? Que então quer dizer que, se você beber, quanto mais água você beber, você pode também evitar uma infecção urinária, pelo que eu entendi. Isso? Exatamente, né? Então, assim, o ideal é que existem cálculos mais específicos para a quantidade de água que uma pessoa tem que beber, mas se a gente for, assim, grosso modo, explicar que algo em torno de 25 a 30 ml por quilo de peso, principalmente no verão, você vai estar tendo uma ingesta adequada para você ter um fluxo adequado de urina e evitar a infecção urinária. Então, dá algo em torno de 2,5 litros de água por dia, né? Fluidos de maneira geral, né? Água, sucos naturais, né? Da fruta ou da polpa, né? Evitar aqueles sucos artificiais, etc., água de coco, chá, tudo isso vai entrando na conta para evitar as infecções urinárias. Então, esse é um grande mecanismo. Então, e outra coisa importante não é só ingerir água, é você esvaziar a bexiga com frequência. Então, a cada 3 horas, está esvaziando a bexiga para que evitar a infecção urinária. Muitas pessoas, às vezes, deixam de ir no banheiro, seguram, não é? Como a gente fala. Então, é importante que esse processo, essa cadeia ocorra, então, de forma completa, doutor. Com certeza, com certeza. Essa é uma medida importante, né? Outra medida interessante em relação ao que você comentou aí sobre higiene íntima, etc., duchas higiênicas, né? Aquele hábito de jogar a ducha higiênica de baixo para cima. A mulher tem a uretra mais curta, então ela está mais propensa a ter as cistites. Então, você está jogando aquele fluxo no sentido oposto, né? Jogando a ducha de baixo para cima, você pode fazer com que as bactérias adentrem o aparelho urinário. É outra coisa que deve ser evitada para não ter infecção urinária recorrente. Importante. Eu gostaria de chamar também agora a doutora Regina. Doutora, nós já falamos um pouco sobre a infecção urinária com as mulheres, a prevalência nos casos de mulheres. Agora, por quê? Explique mais para a gente, doutora. Traga mais informações aqui para a nossa conversa. Por que o público feminino é mais atingido por isso? Dima já começou a explicar aí, assim, a princípio pelo próprio fator anatômico, pela condição anatômica da mulher. A mulher tem uma uretra muito curta, então essa provavelmente é a principal causa que leva ao aumento de risco de infecção urinária. Comparando a uretra feminina com a masculina, enquanto a feminina mede em torno de 5 centímetros, 6, a uretra masculina tem mais do que o dobro ou o triplo desse comprimento. Então, uma bactéria que eventualmente chega na uretra feminina, ela consegue chegar na bexiga e causar uma infecção com muito mais facilidade do que ela teria que percorrer, por exemplo, 3 vezes o caminho, grosseiramente falando, para chegar na bexiga e causar uma infecção urinária no homem. A infecção urinária no homem, ela geralmente está associada a alguns fatores de risco, como prostáticos, ou a hiperplasia benigna da próstata, está relacionada a outros fatores e não a contaminação diretamente ascendente, que é essa bactéria que sobe da própria vagina da mulher, como o Dimas falou, no ato de uma ducha higiênica, que você joga com muita força aquela água, aquele jato de água. Às vezes uma bactéria que está lá na vagina da mulher, que é normal ter bactéria na vagina da mulher, mas ela, naquele jato forte, você empurra ela para dentro da uretra e ela eventualmente pode se fixar na mucosa da bexiga e causar infecção urinária. A mesma coisa a relação sexual, ela também tem esse potencial.
A infecção urinária, ela não é uma doença sexualmente transmissível, tá? Mas o ato sexual pode sim predispor a uma infecção urinária pelo mesmo mecanismo, um mecanismo semelhante a essa questão do jato. Às vezes, a pessoa, durante a relação sexual, tem uma bactéria ali na vagina, que é normal ter, é esperado que tenha, mas durante a penetração do pênis na vagina, ele pode empurrar aquela bactéria para a uretra, e como a uretra feminina é muito curta, a chance de acontecer infecção urinária é bem maior. Hoje nós estamos falando sobre infecção urinária com os urologistas Regina Passes e também Dimas Antunes. O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre infecção urinária. Estamos com os urologistas Dimas Antunes e Regina Passes. E, pessoal, a gente abriu, doutores, o canal aqui para que os nossos ouvintes tirem as suas dúvidas, se eles já estão mandando suas perguntas. Eu quero começar aqui com o Daniel. Ele está na nossa sintonia, é claro, e ele diz o seguinte, doutores, que estava tendo infecção urinária repentinamente e melhorou. Porém, o médico teria passado para ele, caso voltasse a sentir os sintomas, é claro, da infecção urinária, que ele poderia tomar um medicamento chamado macrodantina, específico, segundo ele, para infecção urinária. E ele quer saber de vocês se realmente pode tomar esse remédio caso os sintomas reapareçam, ou antes ele deve fazer uma ultrassonografia abdominal ou um exame de urina, algo que possa dar uma dimensão maior, se toma ou não esse remédio. Qual é a opinião de vocês, doutores? Posso falar aqui, Regininha? Por favor. Eu não sei, Daniel, acabou que a gente não soube a idade dele. Ele é jovem, doutor. É jovem? É jovem. Tá. Uma coisa muito importante, e principalmente na população jovem, homens jovens, né? Não é comum um homem jovem ter infecção urinária recorrente. É óbvio, as infecções do trato urinário recorrente, que são aquelas quando o paciente tem de novo, pelo menos 3 vezes ao ano, 2 vezes por semestre, enfim, todas elas requerem uma investigação. Depois a Regina pode falar um pouquinho como é que se investiga infecção urinária recorrente. Mas uma coisa é fato, homem jovem não costuma ter muita infecção urinária, muito menos infecção urinária recorrente. Então, tem que se pensar em um diagnóstico diferente, como uma uretrite, que pode ser uma infecção sexualmente transmissível, principalmente na população masculina jovem, tá? Quanto a uma das estratégias para manejar infecção urinária recorrente é o que fazer o que se chama de antibiótico profilaxia. Esse remédio que ele comentou é um antibiótico que, tomado em uma determinada dose, uma dose menor, ele serve para evitar a recorrência da infecção, mas, mais uma vez, tem que ser prescrito por um médico, bem avaliado, etc. A dica que eu dou para Daniel é que sim, que vale a pena ele fazer uma investigação do que é que está causando infecção urinária nele. Num homem, o homem começa a ter mais infecção urinária, cistite, né, a infecção urinária baixa, mais comum de ver, a partir dos 50, 60 anos. O que é que está acontecendo nessa idade? Ele está começando a ter o crescimento benigno da próstata, sobra urina na bexiga após ele ter urinado, e isso propicia a infecção recorrente. Então, na população masculina, vale a pena, no paciente mais jovem, primeiro ver se o diagnóstico está certo, e segundo, sim, tentar achar uma causa para essa infecção urinária antes de ficar tratando sem ter um diagnóstico mais preciso. Claro, é preciso cuidar nesse momento, né, doutor? Nós temos também uma dúvida em áudio do Edinho de Carpina. Edinho de Carpina. Estou escutando o programa, gostaria de saber da doutora e do doutor Dimas. Desde 2011 que eu tenho um problema de infecção urinária. E quando eu demoro a urinar, a infecção fica muito forte, arde muito e eu sinto muita dor, assim, que nem na próstata. Entendeu? E agora na festa eu comi carne de porco, tomei uísque e fiquei sem urinar um bom tempo, da tarde e à noite e à madrugada. Aí o dia seguinte tive que ir no hospital, eles colocaram uma sonda para tirar a urina e fiquei ainda com uma infecção até hoje, ainda fica doendo. Agora não sei se é a próstata, eu sei que fica doendo muito. Eu queria saber do doutor Dimas aí qual é o procedimento que eu posso fazer. Eu tenho até uma consulta agora, o próximo mês, com um médico no Getúlio Vargas. Um abraço e boa tarde. Abraço para você, Edinho. Então, dúvida para você, doutor Dimas. Isso casa com o que eu comentei com o paciente anterior, né? Quer dizer, como eu falei, eu não deu para saber exatamente a idade do Edinho lá de Carpina, mas assim,
casa com essa investigação, né? Um homem tendo infecção urinária, é óbvio, tanto homem quanto mulher, você vai investigar uma causa, principalmente se for recorrente, mas tem que avaliar se ele tem uma causa de obstrução, cálculos nos rins. Existem várias causas para infecção recorrente, né? Pedras nos rins, disfunção do miccional, que a gente chama, né? Paciente que não está urinando direito por alguma razão anatômica ou funcional, obstrução do canal de xixi pela próstata, ou por uma estenose, um estreitamento do canal do xixi, que é a uretra. Então, ele tem que ser investigado, né? Tem que investigar a causa e ver se essa obstrução está perpetuando a infecção. Eu só quero fazer um comentário aqui. O pessoal está falando com a gente pelo WhatsApp 991478520. O Daniel, que mandou, doutores, a primeira dúvida, ele tem 24 anos de idade. Então, respondendo que é um rapaz jovem e que está enfrentando essa situação, claro que a gente orienta que busque um profissional, então marque uma consulta para conseguir tirar as dúvidas. Bom, nós temos na linha o Marcos, Jaboatão dos Guararapes. Marcos, diga. Boa tarde. Eu estou muito dificultado, agora eu estou uma bronca na minha cabeça. Boa tarde, senhora, como não estou, por favor. Não, doutora. Marcos, a ligação tá complicada, nós não estamos conseguindo lhe entender. Faça a ligação novamente, pode ser, Marcos? Liga para a gente de novo. Agora. Liga de novo para a gente, nós conversamos daqui a pouquinho, Marcos. Ligue de novo para que a gente possa tirar a sua dúvida, viu? Temos a Maria Arruda, Cavaleiro. Está conosco também, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, médico. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico, porque eu estou com infecção urinária, quer dizer, eu creio, né? Porque eu estou com um ardor muito grande e um mau cheiro na urina. E como está muito difícil aqui em Cavaleiro conseguir uma consulta, eu gostaria de orientação e também aproveitar o momento e pedir ao prefeito para abastecer os postos que não tem remédio. Obrigado para todos. Doutora Regina, a senhora pode atender a ouvinte Maria Arruda? Sim, Maria, boa tarde. Veja, é importante saber se você realmente está há alguns dias já com esse sintoma de ardor na urina, isso realmente é um sinal de infecção urinária, mas isso precisa... De fato, você precisa procurar um médico, porque se isso for uma infecção urinária, você vai precisar de um antibiótico, e o antibiótico só pode ser comprado com receita médica. Então, esse sintoma é típico de infecção urinária. Geralmente, a gente já trata, não precisa nem fazer exame se é a sua primeira infecção, se não é uma coisa recorrente, a gente já pode tratar. Quando atende, a gente já passa logo o remédio, mas precisa passar no médico, porque realmente esse tratamento inclui um antibiótico e o antibiótico só pode ser vendido com receita médica. Muito bem. Daniel do Cordeiro também está em linha conosco. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Daniel, conte para a gente o que está acontecendo. Eu queria tirar uma dúvida em relação a ter dificuldade de urinar e sentir um ardor após a ejaculação. Isso é normal? Doutor Dimas. Boa pergunta aí, Daniel, né? Às vezes o pessoal se confunde infecção urinária com outros tipos de infecções ou outras doenças do aparelho urinário, ou até mesmo do aparelho genital, no caso do homem, né? Dor pós-ejaculatória, ele comentou que o canal da urina arde ou incomoda, ele sente uma sensação de dor pós-ejaculação, após ejacular. Isso é um sintoma que pode ser visto em outras doenças que não infecção urinária. A infecção urinária pode dar, mas não é comum. É muito comum numa doença chamada de prostatite, que é um processo inflamatório crônico, pode ser agudo ou crônico da próstata, é mais comum na prostatite crônica, no qual existe uma inflamação dessa glândula, e aí para ele não ficar desesperado, nem tudo que acontece na próstata é câncer. Você pode ter, por exemplo, como ele está comentando aí, uma prostatite, um processo inflamatório da próstata. Prostatite está entre as doenças mais... Aliás, é a doença mais comum da próstata no paciente abaixo dos 40 anos de idade. Então, é um sintoma muito comum, é dor pós-ejaculatória. Isso merece uma investigação também, né? Tem que avaliar, fazer alguns exames de imagem, uma análise do espermograma com espermocultura, dosagem de alguns exames de sangue que pode auxiliar no tratamento
E aí pode precisar de um tratamento multidisciplinar, inclusive, em algumas situações. Mas isso é mais comum de prostatite, que é uma doença geralmente não infecciosa. Pode ser, mas não necessariamente é. Ótimo. Bom, dúvidas bastante pertinentes e a gente vai dar sequência a isso, seja pelo WhatsApp ou pelo nosso telefone fixo. Consultório de hoje falando sobre infecção urinária, tirando dúvidas dos ouvintes, e a gente vai dar continuidade nestas dúvidas agora, começando por um áudio que recebemos pelo WhatsApp, o nosso número 91478520. Uma pergunta do Paulo Coelho, de Moreno, doutores. Infecção urinária pode causar doença venérea? Quem está falando é Paulo Coelho, da cidade de Moreno. Vamos então saber da doutora Regina. Como eu falei anteriormente, muitas pessoas confundem infecção urinária com infecções sexualmente transmissíveis, que é o que se conhece como doença venérea. São coisas diferentes, tá? A infecção urinária ela não é uma doença sexualmente transmissível. A infecção sexualmente transmissível, a doença venérea, ela necessariamente é transmitida durante o ato sexual, o que não é o caso das infecções urinárias, apesar delas, em alguns casos, terem sintomas semelhantes. Uma uretrite, como o Dimas falou, pode se manifestar com ardor na urina do mesmo jeito que a infecção urinária. Então, é por isso que, só pelo fato de você ter um ardor na urina, você não pode simplesmente assumir que você tem uma infecção urinária ou uma doença sexualmente transmissível. O ideal é que você seja avaliado pelo médico para poder diferenciar essas duas coisas. Bom, nós temos em linha o Ricardo, de Jardim São Paulo. Boa tarde, Ricardo. Diga a sua idade e o que está acontecendo. Boa tarde. Eu tenho 50 anos. Eu queria saber dos doutores se há uma infecção urinária. Ela só abrange o canal ou o pênis assim do lado de fora se incha, fica inflamado, entendeu? Certo. Doutor Dimas. Desculpa, estava em mute aqui. Boa pergunta de Ricardo também. Geralmente, infecção urinária não causa nenhuma lesão externa, não. Não tem nenhuma lesão externa na glande, que é a cabeça do pênis, no prepúcio, né, que é aquele excesso de pele que cobre a glande. Não costuma, na verdade, é difícil você ter uma infecção urinária que tenha alguma lesão externa. Agora, em relação à região anatômica que abrange a infecção urinária, isso vai desde a uretra, que é o canal do xixi, onde o xixi sai da bexiga para fora, desde a uretra até o rim, né? Então, a gente até classifica, né? Infecção do trato urinário baixa, aquela infecção que vai no máximo até a bexiga, e tem a infecção urinária alta, que é aquela que acomete os rins, né? A mais famosa, a mais conhecida, a mais comum, é a pielonefrite, que é uma infecção urinária que geralmente cursa com febre, calafrio, dor aqui nas costas, né, dor lombar, né, geralmente esse paciente tem alguns sintomas mais sistêmicos e aí muitas vezes ele requer um tratamento de antibiótico na veia, às vezes tem que internar, etc. A gente está falando muito de cistite aqui, mas existem outros tipos de infecção urinária, até mais severas, né, como um abscesso renal, abscesso perirenal, que graças a Deus são menos frequentes, mas que têm um quadro mais exuberante. Infecção urinária, num determinado perfil de paciente, ou se não tratada, ela pode levar até uma evolução mais desfavorável, como sepse, né, que é infecção generalizada, etc. Então, graças a Deus, não é comum, mas isso pode acontecer também. Doutores, a gente tem uma pergunta que, na minha opinião, como leiga, talvez fuja um pouco do assunto infecção urinária, mas a gente registra, o ouvinte fez contato conosco, o Marcos, aliás, o ouvinte que antes não conseguimos atender pelo telefone, né? E ele diz o seguinte, ele tem uma dúvida com relação a uma mulher gestante, esta mulher teria um mioma, e ele quer saber como essa mulher pode fazer para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Primeiro, preservativo, não é, doutores? Doutora Regina. Isso, o fato dela ter o mioma não interfere em nada em relação à questão de adquirir infecções sexualmente transmissíveis. O principal e a grande maneira de você evitar infecção sexualmente transmissível é o uso de preservativo. E principalmente na gravidez, é a maneira mais indicada de se fazer isso, Marcos. Tá certo. Bom, o Daniel, que é aqui do Recife, da Mangabeira, ele diz que tem 48 anos e um cisto no rim esquerdo. Diz que faz muito tempo que até hoje não conseguiu operar, diz que ninguém quer operar. E ele diz que urinou sangue e tem medo de quando ficar mais velho, doutor Dimas.
o sinal ficou um pouquinho fraco. Tá bem, não repito, não tem problema não. Daniel da Mangabeira tem 48 anos, então o senhor aqui que está falando com a gente diz que tem um cisto no rim esquerdo já faz alguns anos e que ninguém quer operar esse cisto. Fala que urinou sangue e tem medo, teme com o envelhecimento se essa situação possa piorar. O caso dele tem que ser muito bem investigado, né? Quando a gente fala assim, a doença os cistos no rim geralmente não trazem nenhuma alteração para o trabalho do rim, geralmente não são causa de sangramento, geralmente não são câncer. Quando eu falo geralmente, óbvio, eu não estou vendo o exame de Daniel, ninguém está vendo, não tem como tirar uma conclusão absoluta baseada no que ele relatou, mas a grande maioria dos pacientes que têm cistos renais, se você fez um ultrassom de rotina por alguma outra razão e mostrou lá que tem um cisto no rim, uma bolha de água no rim, geralmente, na imensa maioria das vezes, não é nada para se preocupar. Existem doenças, sim, que cursam com alteração da função renal, como a doença renal policística, e existem cistos mais perigosos, né? Cistos que têm calcificação de permeio, que têm septos, que o ultrassom vai dar uma pista, mas quem vai dizer melhor sobre esse cisto é uma tomografia com contraste ou, eventualmente, uma ressonância. Quando ele deve ter passado em algum colega que deve ter comentado, olha, esse cisto aqui, você não deve se preocupar com isso. Então, às vezes você fala assim, olha, ele não quer operar, na verdade é o seguinte, a intervenção cirúrgica para um cisto renal requer anestesia geral, você tem que dissecar o rim, tem que fazer uma série de procedimentos e muitas vezes não tem indicação precisa. Então, assim, vale a pena ele ser reavaliado, né? Ser reinvestigado, avaliar se realmente a única possibilidade de ter sangramento realmente é pelo cisto renal, mas, mais uma vez, na imensa maioria das vezes, isso não requer tratamento. Tem que ver o caso particular dele, né? Claro, doutor, muito bom. Bom, olha, a gente tem várias questões aqui chegando, perguntas também pelo nosso WhatsApp, temos alguns áudios ainda para escutarmos, doutores, vamos lá. Começando, aliás, nós temos aqui de uma senhora que não quis se identificar, não é? Vamos então ouvir. Boa tarde, Rádio Jornal. Eu tenho sempre esse problema, infecção urinária, esse ardor. No momento eu estou assim. Eu gostaria se a doutora me esclarece se eu posso tomar um antibiótico ou não. Eu sei que não é certo, né, indicar remédio no ar, mas eu estou precisando muito porque está tão difícil uma consulta médica. Obrigada. E a gente fica também imaginando, né, doutores, que essa pessoa está sentindo dor, está sentindo incômodo. E eu, por exemplo, já tive infecção urinária, a gente sabe o quão é difícil, é complicado, incomoda. Então, sabemos dessa questão que ela também colocou sobre a dificuldade de conseguir uma consulta. O que dá para se falar para essa ouvinte, doutora Regina, o que ela pode fazer? Aliás, eu gostaria de perguntar, claro que os senhores são médicos, sabem muito, têm muita experiência, mas os antigos falavam, por exemplo, naquele banho de assento, que se colocava os chás com água quente numa espécie de infusão para ajudar no tratamento da infecção urinária. Isso ajuda? Natália, a princípio o banho de assento ele pode ajudar em alguns sintomas de infecções externas, então na vulva, na vagina, alguma coisa externa na uretra, mais externo, o banho de assento pode sim, em alguns casos, ajudar. Para a infecção urinária, não, porque a gente precisa realmente de um fator, um antibiótico agindo para eliminar a bactéria que está dentro da bexiga, e aquele banho de assento, a substância que tem no banho de assento não vai conseguir entrar dentro da bexiga, tá? Então, a princípio, para a infecção urinária, não. Em alguns outros tipos de infecções, outras doenças, o banho de assento é sim interessante, tá? Em relação à pergunta da ouvinte, realmente eu entendo a preocupação dela, o acesso à medicina em si está muito difícil, até por tudo isso que a gente está vivendo. Mas se você tem infecção urinária recorrente, eu não sei qual é a sua idade, mas a partir de uma certa idade, depois dos 45, 50 anos, principalmente depois da menopausa, realmente a chance de infecções recorrentes, como você falou, que tem com frequência, ela aumenta ainda mais, e isso realmente precisa de uma avaliação, investigação, para ver se você não tem algum fator ligado à menopausa que está favorecendo a recorrência da infecção urinária. Se realmente tem infecções, primeiro você precisa documentar se são realmente infecções, porque às vezes nem é infecção, você tem sintomas semelhantes à infecção urinária e não necessariamente é infecção. Se você documentou que é uma infecção e é uma infecção recorrente, como o Dimas já mencionou, às vezes não é só usar o antibiótico por 7 dias e parar.
alguns pacientes precisam fazer o que a gente chama de antibiótico profilaxia, que é usar um antibiótico por um tempo mais prolongado, com a dose mais baixa, justamente para interromper esse ciclo de reinfecções. Então, realmente, infelizmente, a gente não tem como prescrever um antibiótico aqui pela rádio, precisa ser avaliado, até porque a senhora vai precisar de uma receita para o antibiótico. O antibiótico não se vende sem receita médica. Mas enfatizo que é muito importante realmente a avaliação. Entendo que é complicado, o acesso aos médicos atualmente está muito difícil, mas realmente é essencial nesse caso. Temos mais ouvinte na linha. Paulo José, do bairro das Graças. Boa tarde, Paulo. A sua idade, conte o que está acontecendo. Boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde a todos os que estão aí no debate. Eu fiz um exame agora, abdômen total, e a próstata deu 70 gramas. Já pode caracterizar uma doença grave com 70 gramas, minha idade é 62 anos. 62 anos, é isso, Paulo? Mas eu estou urinando bem. Aí eu queria fazer essa pergunta ao doutor Dimas. Doutor Dimas, então vamos lá. Ótimo, ótima pergunta dele. É muito comum essa dúvida de Paulo, né? Vai fazer um ultrassom de rotina, ou até mesmo de check-up, e vai lá, vem entre parênteses, está dizendo que é para ter 30 gramas a sua próstata e a sua deu 70 gramas. A primeira coisa é ficar assustado, né? Relacionar diretamente o volume da glândula com câncer de próstata, que é a doença mais comum da glândula, apesar de não ser a doença mais comum da próstata. A doença mais comum da próstata é o crescimento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna. Se um paciente tem um aumento do volume da glândula, a única coisa que você tem como mudar é que você realmente tem um aumento do volume da glândula. Quer dizer, eu não posso dizer se você tem câncer de próstata, eu não posso dizer se você tem hiperplasia prostática benigna, apesar de a chance ser grande de ser hiperplasia prostática benigna, se é uma inflamação, como eu falei, uma prostatite, enfim. Mas a chance mais alta é de que seja com crescimento benigno da próstata. Entenda, número 1, que fazer o ultrassom não faz rastreio de câncer de próstata. O que faz rastreio de câncer de próstata é um exame médico, que é o exame do toque de próstata, toque retal. Esse exame é importante, é a partir dos 50 anos para todo mundo. A partir dos 45, se o paciente é afrodescendente, ou se tem história familiar, etc., ou obeso. E um exame de sangue chamado PSA, que é um exame que você dosa lá no sangue para avaliar rastreio de câncer de próstata. Agora, probabilisticamente falando, existe uma chance alta de ele ter um crescimento secundário à hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que acomete pacientes a partir da 5ª, 6ª década de vida e que cursa geralmente com aumento do volume da glândula associado a alguns sintomas. Que sintomas são esses? São os chamados sintomas do trato urinário baixo. Acordar várias vezes à noite para urinar, o jato da urina está mais fraco, ou o jato partido, sensação de esvaziamento incompleto, né? Urgência, às vezes está chegando em casa, abrindo a porta de casa, tem que sair correndo para fazer xixi. Esse grupinho de sintomas relacionados ao aumento do volume da glândula é o que a gente chama de HPB-LUTS, e existe um tratamento para isso, geralmente com medicações, em alguns casos através de procedimentos cirúrgicos, geralmente minimamente invasivos. Então, o que vale a pena ele avaliar, passar em consulta e avaliar se realmente esses sintomas não existem, né? É pouco provável que um paciente com 70 gramas de próstata já não tenha algum sintoma. A bexiga começa a ficar grossa para tentar compensar essa pressão que a próstata está fazendo na frente, e aí alguns outros sinais e sintomas vão aparecendo, e como é muito tênue muitas vezes, o paciente não nota, mas às vezes a esposa já está notando que ele está acordando várias vezes à noite para urinar. Existe um exame do jato da urina para avaliar se esse fluxo está legal ou se não está. Então, vale a pena ele passar em consulta para completar o resto dos exames dele aí, para entender direitinho se ele tem ou não tem sintoma e já começar um tratamento precocemente. Ótimo. Eu gostaria de perguntar aqui para a doutora Regina, nós recebemos pelo WhatsApp uma dúvida da Rosa. E ela traz um relato, doutora, ela diz assim: minha mãe tem 86 anos, está acamada, com dificuldade de se alimentar, bebe pouca água e está com infecção urinária. Está tomando ciprofloxacino de 500 miligramas de 12 em 12 horas, mas tem dificuldade de beber água. E pergunto, tem alguma medicação injetável para ela em substituição a essa água? A princípio, infelizmente não. As pacientes, eu entendo essa situação de pacientes acamadas, com idosos acamadas, realmente é muito comum eles terem essa rejeição à ingesta de líquidos. Isso é uma coisa complicada, mas numa situação de um paciente que não está internado num hospital,
a princípio não deve, você deve oferecer líquidos ou então oferecer frutas que contêm líquido, como melancia, laranja, frutas que contêm muito líquido também ajuda a hidratar a paciente. Se é uma paciente que realmente não se alimenta ou não toma líquido, às vezes é uma paciente que, de repente, não necessariamente para tratar essa infecção urinária, o cipro talvez já resolva, mas uma paciente que cronicamente não se alimenta e não toma líquido, em alguns casos você precisa internar realmente para hidratar aquela paciente, não necessariamente para tratar essa infecção urinária, mas para tratar a condição geral da paciente. Perfeito. Bom, aqui temos também um outro áudio do João Caetano de Muribeca Rua. Vamos acompanhar. Boa tarde, senhores doutores e doutoras. Eu queria saber o seguinte, faz mais de 2 anos que eu fui fazer exame da próstata, mas a bexiga estava cheia, não deu para ver num retrato, num exame de imagem. Aí eu repeti, fiz 2, 3 vezes. Aí nas de 3 vezes, aí a médica disse que já estava vendo, a minha próstata estava normal e a bexiga estava normal. E faz mais de 2 anos que eu uso essa tal da sonda e eu vou pro médico e ele não manda tirar. Por quê? Porque ele não manda tirar. E aqui eu estou com 60 a minha idade normal é 68 anos. Meu nome é João, moro em Muribeca Rua. Muita felicidade para vocês e saúde para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, João. Obrigada por fazer uso do canal aqui no consultório para tirar a sua dúvida, doutor Dimas. Tem que ser muito bem investigado, realmente. Pelo que eu entendi, ele está há 2 anos usando essa sonda. Isso é um limitante, às vezes, como Regina já comentou, do acesso à saúde, né? Isso, de alguma forma, já deveria ter sido resolvido, a não ser que, mais uma vez, a gente não sabe o caso dele, mas para um paciente urinar, não basta que não haja obstrução. A analogia que eu faço é o seguinte, para eu sair dessa sala aqui, não basta que a porta esteja aberta, né? Eu tenho que me levantar e sair em direção à porta. Existem doenças que podem acometer o funcionamento da bexiga. Às vezes o paciente não está obstruído, a porteira está aberta, vamos dizer assim, no entanto a bexiga não trabalha. Isso acontece em várias doenças neurológicas, né? AVC, Alzheimer, Parkinson, neuropatia diabética, no paciente que tem um diabetes, etc. Um paciente que teve um traumatismo raquimedular, tem que entender direitinho o que é que está causando essa disfunção e propor um tratamento eficaz. É óbvio que quando ele remove a sonda, sobra muito xixi na bexiga dele, isso pode causar a gente chama de lesão de trato alto. A bexiga muito cheia demais pode machucar o rim lá para cima, fazer um refluxo. Essa pressão muito alta dentro da bexiga se reflete para o rim e o paciente evolui para o que a gente chama de insuficiência renal pós-renal, quer dizer, o rim até filtra o sangue, mas não consegue botar para baixo porque a pressão é muito alta no sistema coletor. Então, é um caso realmente delicado, tem que ser avaliado de uma forma muito particular, mas só para deixar claro que, eventualmente, pode ser que o médico se sinta assim, inseguro de tirar a sonda e você tenha uma insuficiência renal. Talvez essa seja uma razão porque o João ainda não removeu essa sonda. Doutor Dimas Antunes, doutora Regina Passes, eu quero dizer que foi uma honra tê-los por aqui, respondendo a tantos questionamentos, falando sobre um assunto que é tão importante. Muito obrigada pela participação, a disponibilidade do tempo de vocês nesta segunda-feira. Eu que agradeço, Natália. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Também agradeço, Natália, toda a equipe aí da Rádio Jornal. Um prazer aqui estar conversando com uma grande amiga e colega de trabalho, doutora Regina Passes. Fica à disposição para demais consultórios aqui do Rádio Jornal. Grande abraço. Tá certo, a gente que agradece, doutor Dimas Antunes, ele que é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, atua em clínica particular e no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, e também a urologista Regina Passes, ela que é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é mestre em Ciências de Saúde, preceptora da Unidade de Disfunções de Assoalho Pélvico do IMIP, tem especialidade em Urologia Feminina e Disfunções Miccionais pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. O Rádio Livre vai ficando por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima. Boa tarde, já vou dizer quem está falando. Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Direção de jornalismo Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.